Metrópolis de volta com o nosso convidado de hoje, o cartunista, o desenhista Luiz G. Luiz está aqui no estúdio para falar com a gente sobre um livro que ele acabou de lançar, que se chama Como Era Boa a Ditadura. E tem gente que fala isso ainda, né? Pelo amor de Deus, não dá, né, Luiz G? Boa noite, tudo bem? Noite, tudo bom. Esse livro aqui tem as suas charges, principalmente publicadas na Folha de São Paulo, mais de 90%, né, do material do livro foi publicado na Folha de São Paulo. E aí pega ali a história dos últimos anos da ditadura. Você até separa, 81, 82, 83 e 84. Eu, lendo o livro, para mim, foi como se eu estivesse revivendo aqueles momentos. É uma história contada de uma forma, Gê, que te prende de outro jeito, te leva para o momento, para situações cotidianas, né? Isso é muito legal da charge. Eu acho que num livro como esse, assim, você se sente na época, né? Você sente como a charge ainda é viva, né? Ela tem aquela coisa viva que faz você se sentir naquele momento, assim, né? E aí é importante porque tudo que está registrado ali é fato histórico, né? Isso daí é documento primário, né? Como se diz, assim, na academia, né? Coisa que saiu naquela época, né? E que parece, às vezes, que as pessoas esquecem os momentos, né? Que o Brasil esquece alguns momentos importantes que ele viveu na hora de ficar fazendo comparações e na hora de pensar para o futuro também, de olhar para frente, né? Isso aí é imperdoável, né? Principalmente no caso da ditadura, assim, né? Porque eu acho que tem saído pouca coisa sobre isso. Quando se fala da ditadura, fala-se da tortura, essas coisas, né? Mas a questão que faz com que essas afirmações de que a ditadura era boa, aquelas coisas todas, caem totalmente por terra quando você pensa o desastre econômico que foi, né? Desde 73 foi um rolar escada abaixo, assim, e quando chega nos anos 80, há uma demolição da indústria nacional, a primeira demolição grande da indústria nacional e também da indústria estatal também, que para de fabricar coisa e começa a importar sem a necessidade, e empresários indo para Brasília pedir, pelo amor de Deus, que aquela política econômica, talvez esse remédio era meio forte demais para o Brasil e tudo mais, mas eles permaneceram fiéis às diretrizes do FMI. E aí a coisa foi terrível, né? Olha só, a gente tem aí, as primeiras charges aí são de 1981, que era aqui, e é legal que o Luiz vai narrando para a gente, tem textos também, né? Então, 81 é que momento, Luiz? É o terceiro ano do Figueiredo, né? Ele entra em 78, depois do Geisel, e nessas alturas do campeonato, acho que a inflação já estava uns 70%, 80% por ano, né? E já se transformava a vida das pessoas, assim, em uma coisa bem desagradável, assim, né? Essa coisa de bancos e tudo mais. Isso só ia piorar nos próximos anos, e depois a batata quente que eles passam para o governo civil, que na verdade era deles, né? Era o presidente Sarney, que tinha sido presidente do próprio partido deles, né? E depois ainda vem o Collor, que era outro do PDS também, né? E aí a inflação sobe e vai para 2.000 por ano, né? Imagina, 2.000 por ano. E aconteceu. E porque também eles, quer dizer, como eram pessoas da mesma turma e tal, eles não mudaram a política econômica para que houvesse uma contenção disso daí, né? A gente tem aqui, ó... aí você, olhando isso aqui, a gente pensa o seguinte... Estou entendendo, hein? Como que a gente chegou a tudo isso agora? Estou entendendo. Tem aqui 82. A gente separou por ano e a gente vamos conversando a partir desses desenhos. Então, ali, 82, a gente separou algumas das imagens, algumas das charges que você fez na época. 82, olha, esse é o Maluf, né? Tem uma série de figuras que, assim como as outras heranças da ditadura, também são heranças dela, né? Esse Maluf, que chega a ser até procurado pela Interpol e continua aí belo e faceiro aí na nossa vida nacional, na vida, né? Exatamente. 82, aqui você destaca como um período...
Então, aí já estava vendo toda a reação, toda a luta pela abertura, né? Ao Delfim. Trocando e pé aí, pelas mãos. Essas questões da eleição aí, que aparecem nessa charge aí, por exemplo, né? Eram complicadas, porque o governo mudava as regras do jogo a seu bel prazer, né? Então, a ginástica que a oposição tinha que fazer para se adequar e conseguir pular, né, por cima dessas regras, assim, né, também para o chargista era um bom prato, assim, também. Enquanto a gente vê as imagens ali de 83, eu vou te fazer uma pergunta. Você tinha pressões que você sofria em relação às suas charges nesse período, na década de 80? Certeza, muitas com certeza, pressões? Com certeza. Coisas que não foram publicadas? Aliás, era o pesadelo que a gente tinha, né? Quer dizer, você chegar no dia que você tinha pouquíssimo tempo para pensar a charge e executar ela, né? E não adiantava eu chegar antes, porque as notícias não tinham chegado ainda. Então, de repente, você tem uma ideia excelente e aquilo não é aprovado e você tem que publicar uma ideia ruim, entendeu? Ou média, entendeu? Isso era o pesadelo da gente. E aí, isso aí são forças maiores, assim, tipo, não aprovou porque... Porque tem uma autocensura enorme, né? No jornal, um medo, né? Então, também a parte legal desse período daí era ver que a nossa luta cotidiana, diária, que na redação, né, era uma discussão diária, né? Era uma discussão constante, ela ia conquistando espaço e, à medida que aquilo ia refletindo na sociedade, ia se conseguindo apoio e se criava um círculo virtuoso, né? Onde cada vez a gente conseguia mais espaço e mais liberdade, né? Claro. Mas a censura e a autocensura do medo, né? Ela perdurou até o final, né? Permanecia. Esse período que era o governo militar, que dizia que era de transição para a democracia, na verdade, não foi uma transição para a democracia, né, Luiz G? Se a gente pensar bem. Não, as heranças da ditadura perduram, continuam aí em todas as instâncias da vida nacional. Assim, você pode pensar em educação, justiça, economia, o que você pensar tem herança da ditadura, assim, né? Da história mais visível que a gente até falou sobre a anistia, que foi uma anistia para os torturadores, né? A partir daí até a herança mesmo na economia e de leis e de reformas, né? Uma charge que a gente até nem tinha olhado aí, que eu acho que é bem reveladora disso, é uma que fala do BOP, da criação do BOP, sabe, do Rio de Janeiro. Essa polícia militarizada, muito repressora e tudo mais, cujo símbolo era e continua sendo uma caveira com uma baioneta enfiada na cabeça da caveira, né? E eu fiz uma charge assim que a caveira estava falando assim... ainda gostaria de ter tido um julgamento legal, assim, sabe? Então, o BOP é por exemplo, uma das N coisas que perduram e que fazem com que a gente não esteja realmente vivendo uma democracia, que para se estar vivendo numa democracia, ainda a gente tem que lutar bastante, eu acho. Tem, é claro. Bom, eu queria dizer para vocês o seguinte, que nesse livro aqui, além dessas charges que te colocam na data, nos acontecimentos, a gente tem textos muito importantes do Luiz G também, que contextualizam o período pré-ditadura militar, pré-golpe, que refletem um pouco sobre o futuro depois da abertura. Então, assim, é aula de história, é para olhar, para estudar, é para ajudar a gente a ser crítico. Isso é dica, Luiz G. Muito obrigada, viu? Você é um mestre da charge e é um mestre de verdade, porque você fez um doutorado em... Desenho, pensamento e conhecimento. Desenho, pensamento e conhecimento. Tá tudo aqui, ó. Luiz G no Metrópolis. Muito obrigada, G. Puxa, obrigadão.